Boa noite, PIB. Mais um domingo que a gente se encontra, mais um domingo de celebração. E isso é graça, é dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente tem o privilégio também de poder compartilhar juntos aqui a palavra do Senhor. Portanto, eu quero convidar você que é membro da PIB, você que é convidado, você que é convidada nossa, abra sua Bíblia no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Esse é o endereço da nossa reflexão de hoje. E nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. Livro de Neemias, capítulo 1, e eu vou ler a partir do verso 1. Você pode ficar sentado assim mesmo como você está e acompanhar na versão bíblica que você tem, ou aqui mesmo também projetada a leitura. O texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua mão grande, forte. E, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ore comigo mais uma vez, feche os teus olhos. Deus, muito obrigado por este momento juntos. É sempre uma experiência extraordinária a gente poder partilhar da comunhão proporcionada pelo teu Espírito Santo. Uma outra experiência maravilhosa é continuar ouvindo a tua voz através da tua palavra sendo pregada. Mas não é a minha voz, Senhor, que deve ecoar neste lugar apenas. É a tua voz, é a voz do teu Espírito Santo, falando a cada um de nós aquilo que necessitamos ouvir. Por isso, Deus, ministra sobre nós, aos nossos corações, em áreas as quais nós necessitamos, e continua, Senhor, tendo primazia neste lugar,
Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa meta ao longo deste ano de 2025, e que é uma força que a gente vem adquirindo todos os dias para viver essa realidade, é crescer, alcançar e cuidar. Propomos esse tema no início do ano, estamos caminhando para o final deste ano, mas entendendo que crescer, alcançar e cuidar exige de nós habilidades, competências, entrega, cosmovisão diferenciada a partir da realidade do Espírito Santo em nós. E esse texto de hoje também nos ensina a respeito do crescer, alcançar e cuidar. E a gente pode pensar que crescer, alcançar e cuidar, a gente faz com fé sensível, com fé que percebe, com fé que compreende a realidade que nós estamos vivendo. É inegável o fato de que todos nós somos seres sociais. Os teóricos das mais diversas áreas de ramificações do conhecimento humano têm atestado que nós estamos vivendo um tempo de contradições. Sociólogos afirmam que nós estamos vivendo um tempo contraditório. Especialistas que se debruçam a estudar a mente humana chegam a dizer que estamos vivendo um tempo de adoecimento quase que coletivo. Nós encontramos cientistas políticos dizendo que esse tempo é um tempo complicado de polarizações e contradições existentes também. E nós estamos vivendo nesse tempo, os nossos pés estão firmados nesse templo, em 2025. Os nossos pés nos levam a lugares em que precisam ser aquele lugar que conhece a palavra de Deus, conhece o reino de Deus, conhece a voz de Deus através de você. Mas existe um grande problema em tudo isso. Teólogos também, pastores chegam a afirmar que nós estamos vivendo um tempo de falta de sensibilidade. Nós estamos perdendo a sensibilidade diante da dor do outro, do sofrimento alheio. A violência se tornou uma paisagem que a gente se acostumou a ver. É como eu entrar em um carro e ir até a cidade de Porto Seguro, e a paisagem eu já vi tantas vezes, ela não me desperta mais um olhar diferenciado, um olhar outro, eu só entro no carro e vou. E nós acompanhamos noticiário de TV, e nós encontramos morte, violência, dor e miséria. E sabe quais as respostas que muitos fazem a respeito daquilo que é contraditório? A Bíblia diz que no final dos tempos haveria peste, terremoto, fome. É a Bíblia se cumprindo. Outro talvez chegue a dizer assim, mas a Bíblia também fala que no final dos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, ensimesmados, irreconciliáveis. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Mas eu tenho Deus no meu coração, eu tenho a senha do céu, eu vou à igreja, eu participo da igreja, eu tenho até um cargo na igreja, então está tudo bem. A minha mãe não aceitou Jesus ainda, o meu tio, mas eu estou trabalhando e o meu universo se restringe a mim e aos meus, e o meu olhar perde a sensibilidade quando aquilo não se estende a mim, a minha realidade. Esse texto de Neemias é um texto que nos ensina a ser sensível. Quem é Neemias no texto bíblico? Neemias não é pastor, Neemias não é rei,
Neemias não é profeta, Neemias não é doutor, não é um estudioso da lei, Neemias não é um sacerdote, Neemias é um copeiro, é alguém que tem a responsabilidade de estar na presença do rei, de servir ao rei, e claro, servir ao rei experimentando a bebida do rei, porque era muito comum o rei, naquela época, ser morto por envenenamento. Ele prova a bebida, tudo ok, serve ao rei. E é esse Neemias que tem uma sensibilidade admirável. É esse Neemias que está numa terra estranha. É esse Neemias que cresceu possivelmente numa terra estranha, nunca conheceu a sua terra natal e nunca conviveu com o seu povo de origem. É esse Neemias que quer saber das coisas. É esse Neemias que faz perguntas sobre a realidade social. É esse Neemias que não restringe a sua fé ao âmbito pessoal, restrito a ele e a sua família. É esse Neemias que quer saber o que está acontecendo no mundo. O texto vai dizer que ele está na fortaleza de Suzã, a capital do Império Persa, a 1.300 quilômetros de Jerusalém aproximadamente. E ele observa, e ele nota alguém falando o idioma dos seus antepassados, do seu povo, e ele se aproxima e ele faz uma pergunta, e quem pergunta se compromete com a resposta do outro, e ele pergunta e diz assim: como está o povo lá em Jerusalém? Como é que estão as coisas em Jerusalém? O que é que está acontecendo por lá? Me diga, me fale. O Neemias não tem rede social, o Neemias não tem um jornal impresso ou televisivo, o Neemias não tem a notícia como a gente tem de modo rápido, prático, de modo cotidiano. Ele não tem. Ele quer saber das coisas, ele pergunta quem vem de lá, e a resposta é: olha, a situação lá não está boa não. Verso 2, diz que os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Isso quer dizer que a pobreza extrema, a aviltante pobreza o povo está vivendo. Lá também tem desprezo, os muros de Jerusalém estão fendidos, e as suas portas estão queimadas a fogo. Essa resposta à pergunta que o Neemias faz é uma resposta que deixa o coração de Neemias entristecido. E ele vai dizer, o próprio Neemias escrevendo, e vai dizer que ele assentou e ele chorou. E o choro do Neemias não era um choro qualquer, era um choro de soluço, era um choro compulsivo do coração de Deus. O choro de Neemias era o choro de uma sensibilidade diante da dor do outro. Ele ouviu dizer que a pobreza estava reinando naquele lugar. Ele ouviu dizer também que a segurança pública não funcionava porque não tinha muros, foi derrubado. Então, estava vulnerável aos inimigos, não tinha segurança pública. E ele pergunta também sobre as portas. Vai ser dito que as portas foram derribadas, e é costume, isso é história, a Bíblia diz isso, é costume na porta da cidade, os anciãos decidirem acerca das questões relacionadas ao povo. Isso quer dizer que o judiciário não está funcionando, que há injustiça, não tem segurança pública, vive a pobreza, a injustiça está reinando, e ainda há vergonha diante de todos que estão no seu entorno. Aquele lugar é um lugar terrível. Você acha que Neemias conseguiu dormir com isso? Ele não conseguiu dormir. O Neemias, ele foi
orar, ele foi se refugiar na oração. Mas a oração de Neemias não é aquela oração que a gente faz quando a gente vai almoçar. Obrigado, Senhor, pelo alimento, em nome de Jesus, que faça mal, faça bem, amém. Não é esse tipo de oração. A oração de Neemias, o texto vai dizer que ela durou aproximadamente entre 3 a 4 meses, porque o texto do verso 1 começa dizendo que sucedeu no mês de Quisleu, novembro, dezembro. No capítulo 2, Neemias se mobiliza para ir lá no mês de Nissan, março, abril. Então, mais ou menos 4 meses de oração, de choro e jejum e lamento, por causa de uma cidade, de um povo que está sofrendo. A gente não precisa de artigo científico para constatar que nós estamos perdendo a sensibilidade. É só olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que nós estamos insensíveis à realidade à nossa volta. Em 2024, Eunápolis ocupava o 8º lugar de cidade mais violenta da Bahia. 8º lugar. E 14º do Brasil, no cenário nacional. Você acha que isso diminuiu para 2025? Não. 2025, Eunápolis ocupa o 5º lugar, segundo o Atlas, que marca essa ideia da violência. O 5º lugar. E de 14º no âmbito nacional, veio para o 10º lugar. Mas a gente não quer saber dessas coisas. Isso não ocupa lugar de pregação no púlpito. A gente não quer saber de números sobre violência, porque a gente resume a um discurso de que quem está morrendo é quem está no tráfico de drogas, tem que morrer mesmo, porque bandido bom é bandido morto. Você nunca ouviu isso por aí afora? Agora a gente não pensa que tem mãe que chora, famílias são fragmentadas. A gente não pensa quantas crianças são aliciadas. A gente não pensa. Em 2024, segundo dados da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta no Brasil nos últimos 3 anos. Eu estou falando de 15 mil crianças e adolescentes sendo mortas, vítimas de violência. Também no ano de 2024, no mesmo período, a gente tem cerca de 165 mil meninos e meninas de até 19 anos foram vítimas de violência sexual no país. Esses dados precisam ser falados. E se isso não sensibilizar o meu coração, não me colocar de joelho, não arrancar lágrimas, e não me deixar o dia inteiro assim, ó, o que você tem? Você está assim triste, porque é isso que acontece com Neemias. O rei olha para ele e fala assim: o que você tem? O seu semblante mudou, você está diferente, que jeito é esse? Ele vai dizer: como eu posso ficar bem? Com a notícia que eu ouvi, como eu posso ficar bem? Como eu posso ficar bem sabendo que uma operação policial no Rio de Janeiro deixou cerca de 121 mortos, incluindo 4 policiais, e quem não viu a foto de corpos estendidos no chão e gente chorando? E onde é que está a igreja? É bom que vai limpar o Brasil, é bom que limpa tudo. Entenda uma coisa: tudo que atenta contra a vida atenta contra o Criador. Tudo que afeta o coração do Criador afeta o meu coração, porque eu estou ligado a Ele. O que Ele sente, eu sinto. O que eu sinto, Ele sente. Porque nós estamos, diz a Bíblia, ligados à videira. E tudo que ocorre de nutriente na videira chega a mim, chega a você. Como não chorar sabendo que uma cidade foi devastada com ventos de mais de 250 km por hora?
90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi destruído, 6 mortes e mais de 700 feridos. Como não chorar, vendo aquele cenário que você viu, que eu sei, você percebeu, você leu reportagem? Mas a gente vê isso, e a gente vem e fala, vem cá, vem ver, olha para aqui, olha, e depois a gente vai assistir alguma coisa, e vai fazer qualquer coisa, e aquilo não mexe mais com a gente. Isso é preocupante, e isso também é revelador. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo perder a sensibilidade espiritual no mundo, o que será deste mundo? Porque se a igreja está aqui, ela tem um papel. Cristianismo não é um paganismo melhorado, é um convite para homens e mulheres abraçarem, não dizendo o que eu pago nem o que eu recebo, mas dizer em que área da minha vida eu posso contribuir para melhorar o reino de Deus acontecer neste mundo. Mas a nossa preocupação é em uma comunidade que eu possa receber coisas. A minha preocupação é com o meu bem-estar, é causar em mim a sensibilidade do estar bem. Nem sempre quando eu leio a Bíblia eu me sinto bem com a leitura que eu faço, porque a Bíblia me constrange também, a palavra de Deus me aperta também, a palavra de Deus me faz chorar também. Neemias, aqui no texto, ele chora diante da ausência de segurança pública, ele chora diante de judiciário que não funciona como deveria, a injustiça imperando, ele chora diante da aviltante pobreza, ele chora. O convite de Cristo Jesus não é somente de uma transformação pessoal. Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento diz o seguinte, você vai lembrar dele, olha o que o texto está dizendo para mim e para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos dizer juntos, que deu seu Filho unigênito, não pereça. Deus amou o quê? No texto está dizendo, Deus amou o antropos, o homem, ele amou o mundo. A trajetória bíblica começa no paraíso, é assim? Começa num jardim, um lugar maravilhoso, e sabe aonde termina toda a trajetória da Bíblia? Termina numa cidade, a Nova Jerusalém. Então Deus, ele busca a restauração da cidade. A Bíblia relata um episódio em que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, uma cidade portuária, portanto uma pluralidade religiosa e cultural, gente de todos os lugares atracavam no porto de Éfeso, e por ser uma cidade que lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a Artemis, a deusa Diana, a deusa de 20 seios, lá, quando o evangelho chegou, mudou a realidade daquela cidade. O texto bíblico vai dizer que a turma queimava os seus livros de praça pública, livros que levavam o caminho errado. A economia daquela cidade foi afetada, e todo aquele lugar foi transformado pelo poder do evangelho. Como que o evangelho não pode mudar essa realidade, igreja? Pode sim. Crescer, alcançar e cuidar exige sensibilidade espiritual. Sem sensibilidade espiritual é impossível viver essa realidade do crescimento, do alcance e do cuidado, porque para cuidar eu preciso entender a realidade do outro, me envolver com o outro, estar perto do outro. Neemias está falando aqui, 142 anos depois do cativeiro da Babilônia, o tempo que o povo viveu de cativeiro. Neemias está falando 13 anos depois de Esdras ter ido para lá. Esdras era um jurista já para estabelecer leis e organizar a cidade. Neemias está falando no tempo em que
Ciro, o rei da Pérsia, determina que o Zorobabel volte para Jerusalém com 50 mil judeus depois de 70 anos de cativeiro. Então já foi gente, já foi Zorobabel, já foi Esdras, e mesmo assim está vivendo este caos e esta realidade, e simbolizando que precisa de mais gente sensível. E a primeira coisa que Neemias faz quando chega lá é mobilizar outras gentes, parceiros, pessoas, e ele vai sensibilizando outros e outros para a causa. E qual é a causa? A gente não pode deixar que a miséria reine neste lugar, a gente não pode deixar que continue a segurança pública desse jeito, a gente não pode deixar que a injustiça aconteça dessa forma, a gente não pode deixar que a pobreza seja marca nossa, e que a vergonha tome conta de nós. A gente vai cruzar os braços para esse índice de violência em Eunápolis, a gente vai se entregar a um sentimento simplista e a uma resposta mal formulada de que não, é assim mesmo, a gente não pode. Pode sim. Primeira coisa que a gente faz é orar. O Neemias foi orar, passou 4 meses orando, jejuando e buscando ao Senhor, porque é da oração que vem o caminho, a clareza, a resposta, o entusiasmo, o vigor e o ânimo. E talvez aqui esteja a resposta por tanta ausência de sensibilidade minha e sua: falta de contato com Deus em oração. Se eu não sou sensível nem para orar, como é que eu vou ser sensível com a dor do outro? A gente encontra uma pessoa conhecida, que a gente costuma tomar café de vez em quando ela começa a falar dos problemas dela, eu dou um jeitinho, enrolo, eu tenho que ir ali para não ouvir as lamúrias dela, porque eu não tenho tempo para ouvir isso. Neemias está numa posição de destaque, ele está no palácio, gente, ele está com emprego garantido, concursado, tem lá a suíte dele, ele está vivendo uma realidade confortável, ele está bem, estabilidade, plano de saúde, ticket de alimentação, tudo certinho, ele está bem. Ele vai se preocupar com um povo que ele nem conviveu, porque possivelmente ele nasceu no cativeiro, não conviveu com o povo dele lá, mas ele tem sensibilidade. Mas para que a gente se preocupar com uma coisa que aconteceu a 1.300 quilômetros, que é o que está aqui a realidade do texto? Mas ele se preocupa com isso. Lembra da pandemia? Não, isso não vai afetar a gente não, deixa lá. Começou lá longe, não foi? Lá longe, todo mundo via, coisa de lá, não vai chegar aqui não. Aí foi chegando, quando chegou na nossa casa, nos nossos, aí a sensibilidade bateu. Aí a gente ficou mais sensível, aí a gente chorou mais, porque nos tocou, porque tocou nos nossos. Ei, não é assim que deve acontecer. Em Gênesis, no capítulo 18, verso 16 a 33, Abraão descobre os planos de Deus para Sodoma. Lembra de Sodoma? Lembra de Gomorra? Cidade em caos. Abraão ficou sabendo dos planos de Deus, sabe o que ele fez? Ele começou a interceder pela cidade. Jeremias no capítulo 29, versículo 6, Jeremias exorta a comunidade de deportados a orarem pela cidade. Ore pela cidade, vocês que foram deportados, mas orem pela cidade. Quem não lembra de Mateus 23, verso 37, quando Jesus lamenta, ele ora para Jerusalém, e ele lamenta: Jerusalém, 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 como eu quis cuidar de Jerusalém, como eu quis trazer para perto de mim Jerusalém. Ele lamenta pela cidade. Você tem lamentado pela cidade? Você tem lamentado pela nossa nação? Você tem orado pelas realidades que nós temos vivido? A nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade do culto apenas, do momento, do louvor,
da celebração, do ajuntamento solene, da espiritualidade verticalizada de contemplação. A nossa espiritualidade tem que transcender ao culto e precisa acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e no domingo eu venho para cá já cheio, e aqui eu vou transbordar da presença de Deus, não vir apenas seco, vazio, porque 1h30 de culto não vai me tornar sensível, a não ser que se faça o que está fazendo por aí afora muito. Uma mensagem coach, que pega o coração, dá aquela mexida no coração, 3 músicas seguidas aqui, em tom menor, ó, uma atrás da outra, bonitinho, que é para a gente ter uma musicoterapia, para sentir alguma coisinha, porque o Espírito Santo de Deus, ao longo da semana, parece que não é suficiente para me sensibilizar. E aí, gente, o que a gente faz com isso? Tem um propósito para você no mundo, e uma coisa eu sei, não é vem e vai para a igreja, templo. Não é só vir e voltar, vir e voltar. Se fosse assim, te dava um cartão, aquele cartão que você usa lá, você que é SLT, você ia chegar ali, botar o olho assim no sensor, bati minha tabela, cumpri minha meta, fui no culto, está pago, pronto, acabou. Fui no domingo, resolveu o problema. Deus não quer gente religiosa apenas, mas Deus quer corações sensíveis diante da realidade do mundo, que possa se colocar como agente de mudança e agente de transformação no mundo. É difícil entender isso? Não é. Um copeiro, gente, pelo amor de Jesus, um copeiro fez uma obra extraordinária. Mas eu não sou versado em teologia, eu não estudei, eu não me formei, não sei pregar, mas você sabe orar? O joelho está bom, dá para dobrar o joelho, para orar em casa? Pronto, já é meio caminho andado. Começa na oração, mas eu não sei o que fazer, começa a orar, é orando com o Espírito. Você acha que Neemias sabia o que ele ia fazer? Você acha que Neemias sabia o que ele ia fazer? Não. Ele não sabia, mas na oração ele trouxe clareza, sabe? Ele começou a entender o que ele precisava fazer. O Evangelho de Jesus começa quando a realidade da ruína humana acontece. É lá que o Evangelho de Jesus precisa estar. É lá que precisa acontecer. Vamos deixar essa perspectiva de igreja barganha. Eu dou e Deus me devolve. Vamos deixar essa perspectiva de igreja como um lugar que eu vou para receber as coisas. Vamos deixar esta ideia de igreja como apenas um ajuntamento solene. Eu canto, e vivo uma espécie de parasitismo espiritual. Eu canto, eu adoro, mas eu não saio para servir. Eu vejo em Neemias interesse, eu vejo em Neemias compaixão, eu vejo em Neemias empatia, eu vejo em Neemias sensibilidade com responsabilidade, porque sensibilidade sem responsabilidade é emoção passageira. Ele tem a sensibilidade, mas ele tem responsabilidade. Então nós temos o sentir, o orar e o agir. Sentir, sensibilidade sem responsabilidade é emoção passageira. E eu vou parar por aqui, porque a gente já conseguiu entender mais ou menos que nós precisamos de uma fé sensível para sermos agente de transformação no mundo. O Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, o quarto Evangelho é o Evangelho de João. Vamos encontrar o tempo inteiro os evangelistas narrando assim: e Jesus viu, e Jesus olhou, e Jesus avistou, sabe, mostrando a sensibilidade de Cristo Jesus diante da dor do outro. Nós não estamos aqui para viver um playground da fé religioso. Não,
Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. O Neemias foi um agente de transformação. Através dele, muitas vidas foram alcançadas, e ele fez a diferença naquele lugar. O cristão sensível, ele não normaliza a tragédia, ele lamenta, ele ora, ele sente, ele se dispõe e ele vai. Não, é assim mesmo. Não é desse jeito. A igreja de Jesus precisa continuar chorando com essas mães que estão chorando, que estão perdendo seus filhos. A igreja de Jesus precisa chorar com essas famílias que estão chorando porque perderam as suas casas. Tudo que tinha e que levou anos para conquistar, pertences, tudo isso se foi. E não se engane, tudo isso acontece pertinho da gente. Mulheres sofrem como vítimas de violência todos os dias na cidade de Eunápolis. Crianças são retiradas das ruas, sendo submetidas ao trabalho quando deveriam estar na escola. Isso acontece em Eunápolis. Comunidades que vivem realidade, pessoas que não têm o que comer, as principais ou as necessárias refeições, 3 refeições pelo menos por dia. Não tem problema cantar Te Adorarei, como a gente cantou, levantar a mão e celebrar, não há problema nisso, isso é bom, mas isso é uma parte, é uma pequena parte da responsabilidade que nós temos diante do mundo como igreja. Se a tua fé não te leva a chorar, é a hora de você contestar esta fé e se perguntar: Senhor, que fé é essa que eu tenho, que o meu coração é duro e não chora diante da realidade, da dor do outro? Que fé é essa que só me faz pensar em mim, na minha realidade? O texto nos coloca para refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, a nossa responsabilidade, o nosso lugar no mundo. Você é importante para Deus, mas o outro também é importante para Deus. O teu filho é importante, mas o filho da outra pessoa lá é importante também. A tua mãe, o teu pai é importante, mas lá também é importante, entende isso? O pecado nivela todo mundo. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O amor também nivela todo mundo. O pecado nivela todo mundo, mas o amor nivela todas as pessoas, porque Deus ama igualmente todas as pessoas. Não importa o que ela faça, o delito que ela cometeu, o crime que ela fez, Deus ama, e Ele enxerga com um olhar de misericórdia, e tem mais, Ele vê potencialidade nesta pessoa. Lembra de Mateus? Cobrador de imposto, na coletaria de impostos, e Jesus caminhando com os discípulos, a turma com ele. Eu imagino o cenário, ele vai andando, daqui a pouco ele para e fala: está vendo aquele rapaz lá, aquele cobrador, concursado do governo, com estabilidade do seu emprego, ele vai deixar tudo e vai me seguir. E mais, ele vai escrever algo que a posteridade vai ler, e vai me conhecer, e vai saber o que eu fiz, e as obras extraordinárias que eu fiz. Uma coisa é chamar pescadores, que trabalhavam na cooperativa de pesca familiar, outra coisa é chamar um concursado, deixou a sua estabilidade, deixou a sua segurança,
para caminhar com Jesus, para estar com Jesus. Ele vê potencialidade. Ele olha para Zaqueu, publicano, miserável, cobrador, ladrão, traíra, cobrava dos seus compatriotas para passar dinheiro para Roma e tirava uma parte para ele. E Jesus olha para Zaqueu na árvore e fala: Zaqueu, desce, Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje eu vou para a tua casa, eu vou estar com você hoje. Ele vê potencialidade em Zaqueu. Ele vê potencialidade onde a gente não vê. Talvez você olhe para alguém e fale assim: isso nunca vai mudar de vida. Mas se eu não crer que o poder de Deus pode transformar aquele ser humano, esse Deus que eu sirvo é um Deus pequeno, não é o Deus que está aqui na Bíblia, é o Deus que eu inventei, um Deus segundo a minha concepção. Creia, igreja, no milagre do Senhor, na cidade de Eunápolis. Creia no poder do Espírito Santo, te guiando e te orientando e fazendo você viver realidades que você nunca viveu. Mas tudo isso começa com oração, com o joelho dobrado, clamando e dizendo: Senhor, Senhor, não é possível tanta dor, não é possível, Senhor, não é possível. Eu te convido a ficar de pé nesta hora. E te convido a orar também. Conversa com Deus aí onde você está. Dá uma avaliada aí sobre o teu jeito de ser como cristão, como cristã. Como é que está a tua vida na tua caminhada com Deus? O teu coração é um coração duro? Ou o teu coração é um coração sensível? Se você entende que teu coração é um coração duro, conversa com o Espírito Santo do Senhor, fala: Deus, desperta no meu coração o amor por aqueles que se perdem. Diz: Espírito Santo do Senhor, revela, me mostra aonde foi que eu me perdi. Espírito Santo de Deus, me ajuda a me reconectar com o Senhor, para ser guiado por Ti, e enxergar que a vida que eu vivo, não deve ser vivida apenas eu, mas o Senhor Jesus vivendo em mim. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, que o nosso coração seja despertado e sensível às realidades que nos cercam. Deus, que ao longo do dia, o cenário de caos, de dor, de sofrimento, Senhor, que tudo isso eu não encare apenas com naturalidade, mas eu pense que esse mundo disfuncional, eu tenho uma responsabilidade com ele, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Deus nos convoca a orar, Senhor. Há um choro compulsivo do teu coração, como o choro de Neemias, um choro que vem das nossas entranhas, um choro de soluço, Deus, um choro de lamento, um choro inarticulado muitas vezes, em que não conseguimos emitir som algum, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não queremos, Deus, uma igreja apenas do ajuntamento solene. Nós não queremos uma igreja da busca da bênção para si apenas. Nós não queremos, Deus, uma igreja para cumprirmos um ritual, um protocolo religioso, para a gente se sentir bem diante de toda uma semana em que não nos olhamos para Ti nem para o Teu reino. Não, Senhor. Nós queremos uma igreja ativa, comprometida, que cresce, que ama, que cuida, que alcança vidas. Que essa semana o nosso coração possa chorar, Senhor. Que o nosso coração possa chorar com aqueles que choram, Senhor. Que esse lamento se transforme em ação,
em movimento, e que a tua igreja se torne conhecida não pela boa música que ela toca, não pelas pregações que são ouvidas, tampouco pela estrutura ou pela localização, mas que ela seja ouvida porque seja vista e ouvida como uma igreja sensível, uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe, uma igreja que dialoga com o diferente, uma igreja que mesmo diante de todo o protocolo religioso, o ser humano, a vida sempre é mais importante do que qualquer coisa, porque é isso que o teu evangelho nos ensina, Pai. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.